E aí, Bacon Lovers? Mais uma vez, mais um dia aqui com vocês, com mais um convidado muito bacana. Antes de falar aí do nosso convidado de hoje, que é muito especial, agradecer, né, já de primeira aí a galera que está apoiando a gente nesse podcast. É um início de um trabalho e é muito importante o apoio dos amigos. Então, quero agradecer muito André Clemente, Bitter & Co., que faz o que é, na minha opinião, o melhor Negroni engarrafado que eu já provei, né? Então, além do dele, ele faz o da FA. Mas ele não faz só isso, ele faz mais um monte de drinks. Então, Bitter & Co., André, um beijo para você. Agradecer também outro André, SG Facas, que também começou junto comigo em casa 6 anos atrás. E foi muito engraçada a história com ele. Eu sempre estou contando isso, porque quando eu liguei para ele, ele falou, pô, mas que honra, hein, um telefonema seu. E eu falei, André, o negócio é o seguinte, estou com 2 projetos assim. E ele falou, o que você precisa? Eu falei, cara, me ajuda a encontrar uma faca num custo bacana, porque eu quero pôr meu logo. Ele falou, quantos convidados são, Henry, para o projeto do podcast? Eu falei, cara, você sabe que meu network é forte, né? Eu já estou com mais de 40 pessoas na lista aí, donos de frigorífico, hamburgueiros, churrasqueiros, amigos, chefes de cozinha, empreendedores. Ele falou, cara, eu vou te dar essas facas, não só com o seu logo, mas também com o nome do seu convidado. Então, a faca é linda, eu não vou abrir agora, para você não ver o nome do convidado, vai ver daqui a pouco. Mas umas facas realmente... SG, né, gente? SG é grife em facas. E meu último agradecimento a King's Barbecue. A King's Barbecue tem uma história importantíssima na minha vida, porque eu acho que eles chegaram junto comigo, ou eu cheguei junto com eles. Eu soube um tempo depois que o meu pitch, inclusive agora ele foi reformado e recebeu a plaquinha de número 4. Então, o meu pitch da King's é o número 4 e eu não sei se existe o 1, 2 e o 3. E a King's ainda passa por um problema muito difícil e eu não deixaria amigo meu para trás. Então, no que depender de mim, eu vou ajudar meus amigos. E a King's, pioneira em pitch aqui no Brasil, e vai estar comigo enquanto eles estiverem aí, enquanto eu precisar deles. Então é isso, agradecimentos já feitos. Pessoal, estou no começo de um projeto novo, ainda estou aprendendo, mas a cada dia que passa a gente vai pegando o corpo nisso aqui. E a minha lista de convidados é muito seleta. 40 pessoas eu escrevi em 10 minutos. Imagina o tanto de gente importante que eu esqueci. Eu quis fazer as coisas numa ordem cronológica e é claro que eu não consegui. Eu consegui com a primeira convidada. A ordem cronológica, a Paula é a primeira. Não tinha como não ser a Paula a primeira da ordem cronológica. E para quem já assistiu o podcast dela, viu que ela fala pra caramba. Então, se você não assistiu, assiste lá e faz o seu comentário. E já vou pedir ajuda, dá uma força. É importante que vocês se inscrevam no canal. Aperta lá as 5 estrelinhas se você gostou. Compartilha com os amigos. É importante para o nosso canal ir crescendo. O nome de... Olha, eu me ferrando. Eu falando podcast o tempo todo e eu sou proibido de falar esse nome. Baconcast. Esse é o nosso Baconcast. FA Defumados, conhecida como Bacon, mas nós somos muito além de bacon. Mas eu acho que o Baconcast teve tudo a ver com a nossa história. E é assim que vai ser. Deixa de enrolação
Eu não tenho script, não sei se um dia eu vou fazer, porque as pessoas que eu trago aqui são pessoas que me conheceram desde o primeiro dia. Então, já falei isso algumas vezes, eu sou chorão, eu me emociono. Então, as pessoas que estão vindo agora nessa primeira, em todas as temporadas, mas são pessoas que são muito importantes para mim e para a história da FA. E hoje eu trouxe aqui para vocês um cara que ele é... Eu não vou falar tudo o que ele faz, porque eu acho que eu não sei tudo o que ele faz. Eu conheço talvez só o principal, né? Mas eu vou deixar que ele se apresente mesmo, que ele fale o currículo dele. Para mim, eu vou falar para mim. Gente, eu comecei no churrasco, eu não comecei na defumação. E é uma opinião que é pessoal. Para mim, eu coloco ele entre os top 5 churrasqueiros do Brasil, pelo conhecimento que ele tem, não só em carne, mas em culinária no geral. Isso também é uma pergunta que eu vou fazer durante o podcast. Tem muita história bacana aqui para gente contar, e eu faço uma promessa para vocês e para ele, que eu não vou pôr ele em saia justa, porque eu teria umas 4 perguntas que eu ia derrubar ele fácil da cadeira. Mas eu não vou fazer isso, porque ele é meu amigo, a não ser que depois de meio litro de Negroni eu tenha coragem de fazer. Carlão Carvalho. Pega aqui, meu irmão. Pega aqui, meu irmão. O Carlão, gente, além de tudo, ele não participa de podcast. Ele falou, eu tô indo porque é o seu. Não é minha pegada, não é minha... Enfim, são os melhores vídeos de carne que eu conheço. É um Instagram incrível. Quem não conhece o Instagram dele, eu vou deixar aqui. Mas obrigado. Cara, você veio de ônibus de Santos para cá, você mora em Santos. Hoje é uma sexta-feira, eu faço um convite, você não me fala não nunca. E você está aqui, você sabe que tem um motivo muito especial para mim. Então, obrigado por ter vindo, e eu vou parar de viadagem. Senão daqui a pouco vai começar a querer me beijar e as pessoas não sabem essa parte da nossa relação. E aí não vai ficar legal. Antes dele se apresentar, gente, vocês me dão licença, porque hoje é sexta-feira e no meu relógio são 4h21. Mas a gente já estava bebendo às 3h10. Então, às 4h21, eu ouvi dizer que já pode... em algum lugar do mundo, como diz o Eu ouvi o dizer Bitelo. Que já pode, eu já vou pôr aqui e vamos que vamos. Eu tô achando que esse copo podia ser menor, né? Porque a gente vai ficar sem eu tô referência, achando né? que vai ficar assim, pronto e acabou. Pronto, já era. Vocês estão vendo já, né? Peraí, que não vai durar muito tempo esse copo não. Põe a tampinha aí. Vocês estão vendo o que vai acontecer. Brinda aqui, vai. Brinda aqui. Isso não vai dar certo. Saúde. Saúde. Eu não vou te pôr em enrascada. Carlão Carvalho, você não nasceu churrasqueiro e nem cozinheiro. Não. Nasci protético, né? Você nasceu protético. Então agora me fala um pouco do seu currículo para a galera te conhecer melhor, porque todo mundo vê o Carlão nas redes, fala, o cara trabalha com comida, o cara não é possível. Ou ele trabalha com comida, ou ele tem um estúdio de filmmaker, porque os vídeos que esse cara faz é impressionante. Você não tem pouco seguidor, tem mais de 140 mil agora? 160 mil. E a sua a interatividade ali é tudo orgânico, bate muito nego de 1 milhão. Então eu não sei se você é melhor. A pessoa olha e não sabe se você é protético mesmo, se é mentira, se você é só cozinheiro, se você é churrasqueiro ou se você é filmmaker. Então me conta a sua história um pouquinho, por favor. Bom, vamos lá. Eu nasci protético, né? Os meus pais eram protéticos, né? Eu nasci num laboratório, meus brinquedos eram plaquinhas de dente, gesso, né? Eu cresci nesse ambiente e foi natural, né? Eu virar protético, né? Porque era
Eu via o meu pai fazendo isso e... E é assim que funciona. É aqui que ganha dinheiro, né? Então, foi isso. Eu cresci, tudo que eu fiz na minha vida, o tempo todo eu estava na prótese. Eu nunca deixei. Eu comecei a trabalhar mesmo com prótese aos 13 com meu pai. E joguei handball, trabalhei com rodeio, trabalhei com dança, trabalhei com um monte de coisa. Trabalhei com rádio, tive programa de rádio, fazia um programa que chamava Picanha, que eu fazia vários personagens, fazia Silvio Santos, fazia Clodovil, fazia um surfista que chamava Jubileu. Isso eu não sabia, tá? Então, isso eu tinha um programa de rádio que durava 2 horas e era o tempo todo com ouvinte. Então, assim, a pessoa pedia a música, eu não tocava a música que ela pedia. Então era o tempo todo com charadas e tal. Então, assim, tudo isso eu fazia ao mesmo tempo que eu trabalhei com prótese. Eu nunca parei de trabalhar com prótese. A minha vida é a prótese. De segunda a sexta eu sou protético. A gastronomia veio junto. E agora ela divide a... Com influência de quem? Família. Minha mãe. Minha mãe cozinha 10 vezes melhor do que eu, para quem não sabe. Eu cozinho bem, mas a minha mãe me humilha. Sem esforço, ela não prova nada. Não pega uma colher para fazer assim. E eu sei que tem receita que ela não passa. Tem 2 receitas que ela não me deixa passar. A batata francesa e o estrogonofe dela, ela falou ela que... não deixa passar. Não. Ela morrer, talvez. Ela me ensina, mas passar ela não deixa, não. Ela fala, eu vou te ensinar, mas você não pode passar. Foi combinado. E nem sei se um dia eu vou passar. E até algumas receitas minhas famosas eu não passo 100%, eu passo a versão do diretor eu nunca passo. Eu passo a versão que vai para o público. Mas e aí você começou a participar mesmo quando a culinária, quando você viu que você tinha esse dom para culinária, como é que você começou, cara? Cara, assim, comecei com a minha mãe cozinhando, ajudando ela, não é isso que eu quero saber. Não, foi assim, eu trabalhava com eventos, né? Eu trabalhei em várias casas noturnas, eu era promoter, depois eu virei chefe de promoções, eu tinha uma equipe de 100 pessoas que trabalhavam comigo, jovens que distribuíam panfleto na rua, flyer, que cada um ganhava tanto por cada flyer, e eu era envolvido com tudo quanto é evento, eu fazia eventos para a prefeitura, eu era técnico de som, eu era técnico de iluminação, ficava apertando, na época era botãozinho, você ficava liga, desliga, não tinha que nem hoje sequencial, era no interruptor, e eu adorava isso, tá nesses lugares, tá nos eventos, né, e aí em casa ficava vendo o que minha mãe fazia. A primeira receita da minha vida foi fazer gemada. Meu pai me ensinou a fazer gemada. Açúcar e gema de ovo, batendo até ela ficar cremosinha. Foi a primeira receita da minha vida. Depois eu comecei a bater clara em neve para misturar com a gemada que eu batia para ficar cremosinho. E eu colocava um pouco de café. E eu comia isso todo dia. Depois eu aprendi a fazer banana frita, que foi o meu primeiro prato de verdade. E onde você morava? Em Cubatão. Morei, para quem não sabe, eu moro em Santos hoje, mas eu morei em Cubatão até os meus 30 anos. E nasceu aonde? Em Santos. Em Santos. Meu pai nasci em Santos e voltou para Cubatão. Meu pai morava em Santos e foi trabalhar em Cubatão. Foi na época que Cubatão estava crescendo, né? As indústrias, né? Veio a Cozipa, estava aquele boom da cidade, né? E meu pai foi trazido para cá justamente para atender essas pessoas que eram trazidas pelas empresas para trabalhar. E para trabalhar você tinha que ter os dentes. Entendeu? E aí as clínicas, na época, hoje em dia isso é impensável, mas na clínica ficava 40 pessoas sentadas, ia moldando um do lado do outro, rapidinho, já vazava o molde, provava na hora. E meu pai era muito bom, muito rápido, porque ele cuidava de outros laboratórios em São Paulo e foi trazido para Cubatão justamente por causa desse boom industrial. E aí por lá ficamos, meu pai morava em Santos, mas para não ter que voltar para casa, o dentista colocou a gente para morar lá na clínica. Então eu morava na clínica. Minha vida era clínica, meu brinquedo, tudo era na clínica. Então foi assim que começou. E aí minha mãe tinha que cozinhar, ela era protética junto com meu pai e cozinhava pra gente. Ah, ela também era protética? Era protética. E um dentista que trabalhava lá, ele viajava o mundo inteiro, era um cara que conhecia muito de gastronomia. E ele percebeu que minha mãe cozinhava muito. Minha mãe era de sítio, tinha uma mão boa para cozinhar. Ele ensinava para minha mãe as receitas que ele aprendia no mundo inteiro. Porque ele queria comer igual que ele comia lá fora. Para ele não comer em restaurante, PF, ele ensinava minha mãe a cozinhar. E minha mãe foi aprendendo a cozinhar. Ela nem sabe a origem dos pratos que ela faz. Ela simplesmente sabe fazer. E foi assim que começou. Fora a influência que eu tenho da família, de ir para o Paraná todo ano, 2 vezes por ano,
E aí aprendi a cozinhar, a fazer pão caseiro, a ver a minha avó fazendo pão caseiro. Todo dia tinha pão caseiro, não era o pão de ontem, era pão parecia um tatu desse tamanho. Chá, mate na mesa o dia inteiro, no bule. E aí era isso. A gente ia para lá, meu pai comprava carne, fazia no disco de arado, a gente saía para pescar lambari, voltava com 3 sacos de lambari e todo mundo lá limpava, fritava. E isso me encantava, porque era a reunião da família, era divertido, todo mundo dando risada. A única coisa que me dói é que na época eu era muito pequeno, não podia beber, não podia fazer nada, que eu acho que ia aproveitar muito mais. Cada coisa no seu tempo, né? É. Hoje você bebe e fica tomando 10 Hoje eu já nem remédios, bebo mais, eu já passei da fase. A gente já passou da fase de beber, já caiu tudo. Você... Mas tem uma coisa que é bacana aí, porque tem muita coisa que a gente precisa estudar para aprender, né? Uhum. Eu vou dar um exemplo. Eu sou músico, eu toco trompete. Quando eu ganhei o meu primeiro trompete que eu peguei na mão, que todo mundo falava, 3 pistos, embocadura, 6 meses você não está tocando. E eu estava tocando em 45 dias. Você fala, beleza. A minha mãe sempre... Falei que eu tocava também. A minha mãe sempre foi... A minha mãe, ela sempre foi musicista, ela toca piano, toca órgão, toca acordeon, então eu cresci nessa casa com música e minha irmã não canta parabéns para você afinado e ela erra a letra, então não tem dom nenhum para música. Entendi. Então eu sei que eu nasci com esse dom e aí eu estudei e eu melhorei esse dom. Mas você, quando você descobriu que você tinha o dom, porque você, eu que te conheço, eu sei que você tem uma mão, cara, para desenho. Então, eu acho que vem tudo normal. disso, né? Eu acho que é mais a parte da estética. Vamos falar de estética, que está falando de prótese, né? De odontologia. Eu cresci com isso, vendo isso, né? Com a estética. E aí eu comecei a desenhar. Aos 13 anos, meu negócio era desenhar. Os presentes de aniversário que eu queria papel sulfite, que era caro na época. O Pedrinho é assim, meu sobrinho, viu? Presente de aniversário era papel sulfite lá. Passeio do meu sobrinho, o Pedrinho, quando ele tá em casa, é assim, tio, me leva na Calunga para comprar coisa para desenho. Que na minha época, o máximo que a gente podia era comprar sulfite, né? Eu sei. E aí, com 13 anos, meu pai falou, esse moleque só quer saber de desenhar, e me colocou no curso de artes plásticas, de pintura a óleo, nanquim, giz pastel, com uma professora portuguesa, chama Maria Amélia da Guarda. Eu fui achando que eu ia aprender a fazer... Você lembra que tinha aquele Instituto Universal que tinha cursos por correspondência? Lembro. O meu sonho era fazer o... Não é do meu tempo, mas eu ouvi dizer. Anos 80, anos 90. Não é do meu tempo. A galera de hoje não faz ideia do que é isso. Não faz ideia. Então, comprava-se curso de por costura, bolo, era tudo por correspondência. E aí tinha o Instituto Universal, tinha o curso de desenho artístico publicitário. Eu queria fazer esse, porque era desenhar o Batman, era desenhar o Homem-Aranha, era desenhar montanha. E aí meu pai me pôs nesse curso. Quando eu cheguei lá foi frustrante, porque era para desenhar, fazer cubismo, desenhar com fusen, que era o carvão vegetal, e fazer proporção, media no fusen aqui, o tamanho da tua cabeça, multiplicava por 5, até o tamanho real da tua cabeça. Aprendi a parte correta, né, da arte. E eu fiquei lá e aprendi a fazer tinta a óleo, aprendi nanquim e tal. Então, eu acho que essa minha parte de ter tanto capricho e de criar tanto em tudo que eu fazia, né? Acho que foi sendo construído dessa maneira, né? De ver o meu pai trabalhando, fazendo aquilo e depois ter feito artes plásticas. E aí, quando eu comecei a cozinhar, parece que era natural. Eu não queria fazer nada errado, não podia sair do prato, não podia estar no ângulo errado. Porque, eu fiz proporção de sombras, né? A gente estudava tudo isso. Então, eu acho que eu nunca fiz nunca montei um hambúrguer olhando para ver se estava angulado. É natural. Eu acho que eu não sei fazer de outro jeito. Eu acho que isso reflete até na maneira que eu filmo hoje. Porque eu filmo com isso aqui, ó. É um celular. As pessoas falam, qual que é o teu equipamento? Eu falei, é um tripé preso com esparadrapo no pescoço. E o meu celular. Então, assim, eu acho que Aliás, amanhã nós vamos gravar assim. Eu acho que é mais a maneira que eu vejo a filmagem do que realmente as pessoas imaginam. Eu falo, não adianta você ter uma câmera boa, iluminação boa, senão você vai fazer um vídeo ruim em alta definição.
certo? Você pode ter um celular ruim, mas se você souber o ângulo correto e souber fazer a receita, você tira muito mais. Essa sua frase foi de ferro. Primeira vez que eu falei isso, eu falei, ela é muito verdadeira. Ela é muito... Não adianta você ter um monte de equipamentos, não é um vídeo ruim em alta definição. Só isso. Então, eu acho que isso foi... E lógico, se você ver vídeo... Apesar que vídeos meus de 5 anos atrás que eu fazia para você, eles já tinham essa pegada. Eu acho que depois que a câmera ficou vertical, né, melhorou muito. Porque a gente vê hoje a tela inteira. Antigamente era tudo no horizontal, você pegava as laterais que não tinham importância nenhuma. E então, essa parte que... Vamos voltar no que a gente estava falando. Essa parte de ter feito essa estética toda, de trabalhar com esse desenho, eu acho que ela tem muita influência hoje na minha maneira de cozinhar, de apresentar o que eu faço, né? Agora, sobre cozinhar, né? Eu acho que em tudo que eu fiz, eu sou autodidata. Eu nunca fiz curso de prótese. Eu sou da época que você tinha que demonstrar para o CRO que você estava apto a exercer a profissão, né? Você fazia testes para você... Não tinha curso de prótese. Né? Na minha época até tinha, mas estava começando ainda. Mas no meu pai não tinha. Então você só tinha que provar que você era apto. E comigo foi assim. Então eu fui autodidata em desenho, autodidata na prótese e principalmente na gastronomia. Ele que fez a prótese do Tião Macalé, que não conhece, põe no Google. Foi a minha primeira. Põe no Google. Tá, não tinha dente, só tinha os canino para trás. Então, brincadeira, gente. Brincadeira. Então na gastronomia foi isso. Eu acho que na gastronomia foi mais por chamar a atenção. Porque eu estava saindo da pré-adolescência para a adolescência. Comecei a descobrir que quando você cozinhava, as menininhas ficavam mais interessadas, né? Tinha muito disso. Então eu comecei com aquele macarrãozinho depois de praia, sabe que você sai da praia? Macarrãozinho com bacon e milho, macarrão com salsicha. Aí eu colocava uma tequila ou uma vodka e eu ia experimentando sabores. E aí o meu macarrão com vodka ficou famoso na minha turminha. E aí nós íamos viajar, né? Eu comecei a frequentar rodeios. Quem vai cozinhar? Aí o que a gente fazia? A gente comia muito lanche em posto de gasolina, na estrada. Só que, porra, tinha pra sítio, fazenda, rancho de amigo pra pessoal que ia treinar lá sem bezerro. E eu falei, chegava, vou comer mistinho. E aí a gente fazia o quê? Churrasco. Nem todo mundo queria fazer churrasco, porque nem todo mundo sabia. Mas como o churrasco na minha casa era... Em que ano você está falando isso? Essa pergunta tem um motivo. Bom, vamos lá. Eu acho que quando eu comecei a cozinhar churrasco com amigos foi lá para 94. Era outro churrasco, viu, gente? Era outros cortes, inclusive. Não existiam 80 dos cortes Exatamente. Que existem hoje. O churrasco era assado. Não existia churrasco grelhado. Poucas coisas iam para grelha mesmo. Elas ficavam muito mais elevadas, muito espeto. Já vai ter assunto, perguntar a diferença de assado, de grelhado, era de muito cozido. espeto, porque a outra influência da minha mãe. Só minha mãe temperava a carne. Meu pai comprava bola, alcatra, picanha com maminha, né? E ele pagava um preço mais barato porque dividia o preço pelos 3 pedaços, porque era uma bola enorme, chegava a pesar 6 quilos. E aí minha mãe separava a picanha e fazia cubos de alcatra e maminha. A picanha já era uma carne... Já. Era a mais nobre depois do filé mignon. A gente comia muita picanha porque era o corte favorito do meu pai. Fora a picanha, era o espeto de alcatra com maminha. Porque minha mãe temperava e ele ficava fulo da vida, porque ele pedia para ela temperar um dia antes. E ela sempre temperava no dia. Ele ficava doido, porque temperando um dia antes pega mais sabor. Polêmica. Eu fiz essa pergunta pro Joãozinho. E aí porque quando eu fiz o xixo, né, que é o espeto de xixo, que muita gente fala, que é esse que a minha mãe fazia, que não tinha esse nome, que é o churrasco de igreja, né, que eu falei essa semana, inclusive, sobre o tempero de churrasco de igreja. Explica porque eu boiei agora. Churrasco de igreja. O xixo é um espetão de carne, né? Porque antigamente churrasco de igreja era assim, o cara matava um boi ou uma vaca. Tá. Não tinha corte. Era carne. Tudo era carne. Tudo era carne. Cortava tudo em cubo, colocava em tambor, temperava tudo, enchia os espetos, colocava aquelas fieiras de bloco e assava tudo. Meio-dia, o povo chegava na festa da igreja, tinha carne Aí pronta. tinha pedaço bom e tinha pedaço duro. Tudo misturado. Não tinha... Então era churrasco de igreja, não era alcatra, picanha, maminha, fraldinha, peito, não existia. Era churrasco de igreja. Então o tempero que minha mãe faz, sempre fez, é alho e sal, vinagre de vinho tinto ou vinagre de maçã e cheiro verde. É só isso.
uma pimentinha quando gosta. Deixa de um dia para o outro. A carne muda de cor, ela altera, lógico, porque existe uma ação ali uma cocção do vinagre, mas não muda muita coisa pela técnica que ela vai ser feita. Vai ser assado, né? A gente não vai grelhar essa carne rapidamente. Então, era isso. Era alcatra, picanha e linguiça, que era o que a gente comia, né? Linguiça toscana. Então, basicamente, era isso. E eu comecei a fazer isso com os meus amigos. Só que eu tinha um amigo, tenho um amigo ainda, que a gente não se vê há muito tempo, e eu já falei dele algumas vezes nos meus vídeos. Chama Ale Muleta. Ele vai ficar muito feliz quando ele vê isso, porque eu tenho um respeito muito grande por ele. Ele não tinha uma perna, chamava Ale Muleta porque ele não tinha uma perna, e ele tinha uma muleta chamada Manuela. A muleta dele é mais famosa do que ele. Desculpa, Ale. E assim, cara, o Ale, ele não cozinhava bem. Ele destrói. É um negócio monstruoso, assim. Ele cozinha... Eu falava, tu cozinha bem demais. Eu falei, imagina se eu tivesse as duas pernas. Essa é a frase dele. Imagina se eu tivesse as duas pernas. Ele é muito engraçado. Hoje o Ale, eu não sei se ele ainda faz isso hoje, mas o Ale, ele começou a fazer sela de montaria. Tá. Para laço em bezerro. Né? Mas para quem tem uma perna só, não. Desculpa, outra brincadeira. Não, para quem tem as duas. Tá. Deve ter alguma para quem tem uma perna só, deve ter um gancho aqui, né, para travar a coxa. Deve. E depois ele foi para fora fazer sela e tal. Então, assim, algumas receitas que eu faço são dele. A vaca atolada, que eu fiz. Quando a primeira vez que eu vi esse cara fazendo uma vaca atolada no sítio, eu fiquei olhando e falei, meu irmão, como é que esse cara faz isso? Ele fazia 40, 50 pessoas, ele não media, ele não olhava, ele simplesmente olhava e acabou. Chegava lá, saía 2 panelas desse tamanho de vaca atolada e falava, meu, por que eu não vou fazer isso? Aí eu comecei a colar nele. E aí a gente começou a fazer churrasco em tudo na casa de amigos. E aí um dia nós fomos fazer churrasco na casa do TK, é muito famoso o TK. TK, Thiago Kifuri, que faz um Instagram de carros, né? Bom, ele, o TK ele trabalhava na Cowboys, que era uma loja que vendia equipamentos para montaria, roupa, selaria, essas coisas. Não sabia. E aí ele foi para a história dele de lavador de carro para cá. Então. E o TK, na casa do TK, a mãe dele cozinhava muito bem. E a gente se reunia lá. E uma vez o Ale chegou cedo, a gente se encontrou, ele falou, vamos fazer o que hoje, Carlão? Eu falei, sei lá, vamos fazer o que der. Aí fomos lá, compramos costelinha de porco. Ele foi na geladeira, ele arrancou a gaveta de vegetais. Sabe a gaveta? Porque não tinha nenhum utensílio que coubesse tanta costelinha. Ele tirou a gaveta, picou um monte de alho, pegou sal, pegou uns negócios, jogou dentro, pegou 4 latas de cerveja, jogou em cima, chacoalhou, pôs de volta na geladeira e falou, a costelinha já está temperada, agora é só assar. Eu falei, cara, como é que pode? Ele resolvia em segundos. Eu falei, eu quero ser assim, cara. Eu quero resolver desse jeito, sabe? Ter tanta cultura gastronômica para não passar aperto em lugar nenhum. E aí eu fui me desenvolvendo da maneira que eu vi. Eu tive um bom exemplo, né? E aí, tanto que muita gente me pergunta hoje quem são as minhas referências na gastronomia. E quando eu não falo, eu falo ninguém. Eu falo ninguém dessa turma conhecida, porque as pessoas esperam que eu diga nomes famosos. Eu falo a minha mãe, o Ale Muleta, e é verdade. Então, assim, são pessoas tão menos importantes para a gastronomia que realmente influenciaram na minha vida e estão comigo até hoje, né? Tudo que eu faço, sempre lembro de alguma coisa deles. É muito louco. Eu sei que você cozinha tudo. Tento. Ou quase tudo. Só não faço risoto, não me pede para fazer risoto. O tudo é muito tudo. Mas eu sei que você cozinha de tudo. Mas eu acho, pelo menos, eu acho que o seu forte, se for para você escolher, você vai para a grelha, você vai para o churrasco. É o que eu gosto muito, né, carne? É o que me dá mais prazer fazer. Mas eu estava até conversando, eu falei com o Léo Corvo. Léo, ele me mandou uma pergunta na caixinha semana passada. O que eu mais gosto de fazer? Churrasco ou comida do dia, os vídeos. Então, assim, o que me dá prazer, né, que é um momento de prazer, é churrasco. Porque foi o que basicamente me impulsionou. Mas o meu conhecimento é muito mais amplo do que o churrasco. Porque fazer churrasco, cara, não tem segredo, né? Você tem que saber a base e depois praticar muito. E depois
eu fui fazer no Réveillon com uma turma, fui viajar para Campo Jordão com uma turma e o pessoal falou, Carlão, tem um reloginho. Ele põe a carne na grelha, ele vai fazer outras coisas, do nada ele vai lá, vira na hora certa. Porque isso você pega com o tempo, né? Você Aliás, essa é a primeira polêmica. Pode virar várias vezes a carne? Pode, dependendo da altura da carne. Vai fazer um bifinho, você vai virar uma vez só. Você vai fazer uma peça inteira. Tá aí, galera. Um steak alto. Eu sou da mesma opinião, por isso que eu perguntei. Eu ia saber que eu já sabia que a resposta. A única coisa que é importante, muita gente fala, ei, não deve fazer isso, que nem furar a carne. Não deve realmente furar a carne. Se tiver uma pinça boa que você vai virar a carne. Esquece o garfo. Esquece o garfo. Use uma boa pinça. Então, é o que me dá prazer mesmo, porque é o que você está com a turma e tal. Porque quando eu cozinho mesmo comida, você é muito solitário nessa parte. Porque eu sou muito sistemático com o prato que eu faço. Então, você não vai ter gente te ajudando. Você pode ter gente no mise en place ali. Cortar cebola, cortar isso, cortar aquilo. Mas na hora de cozinhar, você não tem essa interatividade, né? A não ser que você está numa cozinha profissional. Aí você tem, cada um faz uma etapa. Cada um está na sua praça. Mas como eu cozinho, basicamente hoje eu só cozinho de final de semana, que é para gravar, ou fazer o almoço com a minha mãe, eu não tenho essa interação com outras pessoas enquanto eu cozinho. Então, realmente, o que me dá prazer é fazer churrasco. Mas o prazer que eu tenho quando eu faço vídeos é comer no final. Saber que deu certo, saber que eu consegui reproduzir o sabor que eu queria, que eu aprendi em tal lugar e consegui mudar, interferir, né? Que eu sempre mexo em alguma coisa, nunca é 100% a receita. E eu vi que ficou bom ou melhor. Aí me dá prazer. Isso é muito bom. Assim que eu comecei, gente, eu fui o bebezinho da turma do churrasco, né? Foi o JP que me inseriu na turma em 2017, final de 2016. O JP, eternamente grato, já falei isso aqui para ele. Ele que me apresentou a galera do churrasco, então a minha vida começou no churrasco, não no hambúrguer, como todo mundo pensa, nem no bacon. E eu comecei a ter um network muito forte. Não sei porquê, mas a galera foi com a minha cara, me abraçou ali na turma. Posso te contar um detalhe seu. Foi importante. Eu te conheci no curso do Boca, 2017. 2016. 16? Tinha acabado de sair do programa. Sim. Fomos fazer o curso do Boca em Socorro. Fomos. Né? O primeiro curso do Roberto Bocabello, eu sou Boca. Aliás, eu não chamei o Boca ainda porque ele vai estrear a minha segunda temporada. Ele vai estrear a segunda temporada. Então, e aí eu fui com... Tava a Berlota, né? Tava Berlota, tava Rochinha, o Rochinha tava... E tinha uma turma bem legal da época do... Porque assim, existe... Toninho. Então, existe... Exatamente, foi quando eu conheci o Tony. Teve uma chave no mundo do churrasco em 2015, que foi a churrascada. Pá. Churrasco no Brasil, tá? Eu não tô falando de um segmento, eu tô falando de uma maneira de ver carne depois de 2015, após a segunda churrascada. A primeira churrascada foi só para 300 pessoas. Gente, se liga que tem uma coisa nova acontecendo no churrasco. Aí na segunda o negócio já foi surreal. Tanto que eu fui voluntário do Mário Portela. Nós fizemos 350 quilos de costela nessa segunda churrascada. Foi assim, em 3 horas acabou a costela. Foi uma confusão. E aí foi quando começou. E aí fomos pro... Eu conheci muita gente nesse evento. Eu não tinha ideia de quem era Finger, Ravioli. Ninguém. A galera da Halt lá, o Aversa, o Botino, o Marcos Balda. Conheci Priscila de Deus. Eu conheci tanta gente nessa madrugada. Delas. Não, no churrascado não existia. O churrasco delas foi em 2016. Em 2015 eu conheci uma nata do churrasco, eu fui como ajudante, mas nós passamos a madrugada juntos. Jimmy Ogro, foi uma galera que eu acho que eu conheci num dia só o que tinha de melhor, no Brasil. O que tinha de referência de carne em alto padrão no Brasil na época, né? E para mim foi quem são esses caras todos? Eu tava lá, fazendo churrasco junto, e aí eu fui conhecendo, porque o pessoal foi me apresentando. E logo em seguida, eu já tinha o convite de participar do BBQ Brasil. Isso eu tô falando de 2015. E aí em novembro ou dezembro, eu fiz o primeiro curso de churrasco,
que foi com o Debete, quando ainda era a lojinha. Não existia o quintal do Debete. Era ele alugava, não tinha loja. Ele alugava aquele espaço no restaurante, Sim. que era só uma sala. Ele colocava aquele jacaré de boi lá para ensinar a fazer dry aged, né? E foi o meu primeiro curso. E lá eu conheci o Debete e falei para ele que eu tinha sido chamado pro BBQ Brasil. E ele ficou bem quietinho. E aí, em janeiro, quando eu fui realmente fazer as coisas do programa, descobri que ele ia ser um dos apresentadores e jurado do programa. Foi muito legal. A minha história realmente de churrasco começa aí. Eu saí do churrasco da minha turma, né? A gente ia para Americana, eu fui para Americana, para o rodeio de Americana, 15 anos seguidos. E depois de 2002, a gente começou a ficar sempre no mesmo lugar, que chamava ADPM, que era a Associação da Polícia Militar. Eram 12 chalés, a gente alugava 10. Ficávamos cada chalé, sei lá, 6 pessoas, então você imagina o tamanho do nosso grupo. E vinham pessoas de fora para o churrasco. Tinha um lugar enorme, um galpão, a gente saía para o mercado que tinha lá e comprava alcatra com maminha, bifes enormes de alcatra com maminha. Era uma bola com um bico, assim. E ali eu comecei a entender que eu sabia fazer churrasco para muita gente com facilidade. Tá. E foi quando eu comecei a mostrar para as pessoas que existia um negócio diferente que se chamava Pauliça. Que na época não chamava Pauliça, chamava... Ai, caralho. Chamava Carlão aos Pedaços. Era o nome que era o Pauliça. Antes de virar Pauliça. Era o nome que a turma chamava de sacanagem. Porque o Pauliça nasceu... Tem essa também. O Pauliça nasceu em 98. Na final da Copa Brasil e França. Mas tem referência com choripã? Não. Meu pai comprava pacote de 3 quilos de linguiça toscana e estava congelada e a gente ia tirando os gomos que descongelavam. E alguns gomos se rompiam e a carne ficava solta. Eu ia juntando essa carne. Vai fazer o quê? Vai fazer farofa? Vai fazer não sei o que? Eu falei, não, eu vou pôr isso aqui no pão. Apertei no pão, pus para grelhar. E servia com vinagrete por cima depois de assado. Depois o Pauliça foi evoluindo. Entrou uma fatia de mussarela por cima, entrou um vinagrete de cebola. E ele foi virando o Pauliça. E ele só foi ser chamado de Pauliça em 2004, por aí. Até lá ele não tinha nome, era pão com linguiça. Tá. E Carlão aos Pedaços, que é vergonhoso. Essa parte você poderia ter pois é. Mas tem que contar, né? E BBQ Brasil, o que mexeu na sua vida isso aí? Cara, eu conheci... assim, foi uma coisa na minha vida completamente fora do que eu deveria fazer. Porque como protético, se tem protético me assistindo, sabe que protético não tem férias. A gente ganha dinheiro quando as pessoas vão viajar. Final de ano, 13º... que é o que todo mundo... Eu trabalho até o dia 24, se eu precisar. Eu trabalho do dia 25 até o Réveillon. Protético não tem férias. Nunca tive. Eu tenho a referência do meu pai. Trabalhava sábado e domingo, então não tinha férias. E aí surge essa proposta e a primeira coisa que vem no e-mail: você tem disponibilidade de 60 dias em São Paulo? Primeira pergunta. E vinha assim, se uma dessas respostas for não, você está fora. Então a primeira era, você tem disponibilidade de 60 dias em São Paulo? A segunda era, você tem onde ficar em São Paulo? Ponto. Se uma das duas fosse não, tava fora. Tava fora. E aí eu falei, bom, eu tenho minha tia, eu tenho não sei o quê, eu tava namorando na época. E aí eu fui falar com a minha mãe. Falei, mãe, o que tu acha, mãe? Minha mãe, Carlão, sabe como é que é a nossa profissão? Não sei o quê, você vai parar de trabalhar, os dentistas vão procurar outros dentistas, outros protéticos e tal. Só que aí eu tinha uns amigos que falavam, cara... Masterchef tinha acabado de estourar, assim, tava bombando ainda. Falei, cara, de repente tu não vai? E vai vir um Zé Mané que não sabe fazer nada e vai ganhar esse programa. Estoura, ficar famoso e tu vai ficar bravo. E eu fiquei um mês dando negativas pra emissora que por algumas pessoas entravam em contato comigo e eu falava, não. E aí uma amiga minha que eu já tinha feito um churrasco pra ela, Melissa, que trabalha lá, falou, cara, vai ser mó legal, eles estão preparando um negócio, compraram esse formato da Inglaterra, vai ser inédito no Brasil. Falei, quer saber? Aí a minha namorada na época falou, vai, fica lá em casa, vai ser mó legal e tal. Aí eu falei, bora. E aí fui. Fui fazer os testes e passei. Aí tinha
A Berlota, tinha a Churrasdelas, Berlota, tinha o Rancho dos Churrasdelas. Chonados. Chonados, o Bruno Wolff, Dona Glória, Panhoca, Rafael Maluco. Eu não lembrava do Panhoca. Panhoca. Rafael Maluco. Panhoca foi eliminado por mim. Rafael Maluco, o Ricardo, que era porteiro, a Dona Glória, que era dona E o de casa. Fortinho, como chama? O Daniel Não. Grande, ainda vai lá ou não? Não, o Daniel Grande foi em outra edição. Tá. Nós fizemos a primeira, que foi a mais fraca, mas a mais engraçada e a mais divertida, que eu acho. Né? Não tinha tanta gente boa em carne, mas foi a mais verdadeira, assim, de gente que estava ali como totalmente amador, churrasqueiro de fundo de quintal, de churrasqueirinha montana, sabe, essas coisas. E aí tinha o Albervan, que trabalha com telefonia, o Sander, que era o gaúcho, o grandão galã, Nossa, né, o Cláudio Sander. desapareceu. A Catuxa, Cedeni. Ai, caramba, será que eu tô esquecendo de alguém? Acho que era isso. E aí, isso mexeu na sua vida? Isso mexe na sua vida? Cara, foi legal porque abriu um monte de porta, não tem como eu negar. Depois. Financeiramente me lascou, né? Porque eu deixei de trabalhar por 2 meses, deixei de ganhar dinheiro no meu laboratório, eu gastei dinheiro ficando em São Paulo por 2 meses, né? E Não tem cachê por ficar Não, lá não, para não. fazer nada. quando você perdia, quando você fosse, por exemplo, você vai ser eliminado, você ganhava R$2.000 em compras do Extra no mercado, vai. E aí, parece que no final, eu não me lembro direito, mas acho que o vencedor ganhava R$10.000 em compras e 1 tonelada de carne, né? E a Berlota ganhou. E aí o programa começou a ficar muito complicado, porque não tinha um critério às vezes, porque eles estavam também fazendo pela primeira vez, então nem eles entendiam direito. E aí um cara foi eliminado, ganhou 2.000. Quando ele voltou, ele ganhou 1.000. Ele foi eliminado de novo, ganhou mais 2. Então ele ganhou 5. Eu fui até a final e ganhei 2. Você entende isso? Consegue? Eu falei, no 1.000 tinha saído, voltava, saía, voltava. Se eu soubesse que era assim para ganhar dinheiro, eu tinha feito isso. Então, foi legal pra caramba. Você tem uma ideia de um programa de televisão quando você assiste, mas quando você tá lá é completamente diferente. Eram 120 pessoas, cara, envolvidas na produção do programa. Eles não entendiam direito como fazer. Por exemplo, eram 7 estações, cada estação 2 pessoas. No primeiro episódio, foi quando a CAFTA, eu lancei a minha CAFTA. Era o meu prato assinatura. Cada um tinha que colocar o seu prato assinatura no programa. O meu prato assinatura era o quê? Era a CAFTA, que veio antes do Paulista. Acho que a CAFTA é de 97, que eu peguei uma receita da minha mãe de bifinho de carne com sopa de cebola e transformei numa CAFTA. E depois, com o tempo, ela virou CAFTA recheada, que é o que todo mundo hoje faz e vende. E eu acho muito legal isso, né? Eu vejo pessoas fazendo hoje e é uma receita que é tão óbvia que muita gente hoje faz para ganhar dinheiro. E era o meu prato assinatura. Então, assim, o que eles fizeram? Ao invés deles pegarem todo o equipamento, parar, que era muita coisa, uma grua, mais 2 câmeras e tal, e parar numa estação e só trocar os churrasqueiros, não. Eles levavam todo o equipamento para cada estação. Isso levava 1 hora. Quando chegou na minha CAFTA parecia um pedaço de carvão com limão, que era um carpaccio de limão por cima, tinha virado um chips de limão no sol. Putz. De fevereiro, imagina. Então, assim, muitas coisas a gente foi aprendendo junto, tanto os participantes quanto a equipe, né, que estava filmando. E aí ali você vai aprendendo muitas coisas sobre higiene, segurança, né, trabalhar com alimento. Eu já estava fazendo gastronomia quando eu fui. Estava no meu primeiro ano de gastronomia. Então, o que eu carrego de legal foram as pessoas que eu conheci, né? Algumas nem tanto que não fazem mais parte da minha vida hoje. E lógico, aprender, né, cara? Não vou falar quem é. Então, assim, é legal porque, cara, é uma coisa que eu nunca vou esquecer. Eu participei daquilo. Depois de um tempo, ele foi acho que foi para o Uruguai, para o México, sei lá para onde é que foi. E a gente foi dublado em espanhol, né? Puseram uma vozeira a mim. Olha que telebetes. Sua voz era do Chapolin Colorado. Não, era uma voz de um cabrão, né? Um cabra macho. E aí foi muito engraçado, cara. Então, assim, essa participação, que nem no último episódio que eu fiz, que foi na Fazenda de Café, os jurados eram os chefes da churrascada. Então tava a Finger, Priscila, Ravioli, o Balda, o Portela, tinha uma galera fera. Então, e ali a gente já tava
já tinha essa relação, né? Tanto de eu ter trabalhado na churrascada e depois de ter participado do programa. Então ficou mais fácil a minha entrada em determinados setores da carne, né? Porque era quando estava começando. A gente estava em 2016, era um ano depois da churrascada, quando todo mundo nasceu aí. Então, quando todo mundo falava de carne, né? E eu estava ali nesse momento, então foi muito importante o programa. Faria de novo? Dificilmente, né? Já me perguntaram isso várias vezes, eu já recebi muitas propostas para participar de programa de novo e eu recusei porque se financeiramente não for equivalente ao meu trabalho, ao tempo que eu ficar sem trabalhar, não compensa para mim. Porque eu não vivo da gastronomia. Essa era a próxima pergunta. Era? Era. O porque quê? Eu que já te conheço faz tempo, e eu vou falar isso assim porque em 2024, talvez uns 4 ou 5 anos atrás, não sei se foi um pouquinho antes da pandemia ou um pouquinho depois da pandemia, eu falei pro Bocabello assim, cara, por que você não vive daquilo que enche seus olhos? Ele falou, Henry, meu avô era CLT, meu pai foi CLT, eu sou CLT, trabalho na Redcard, trabalho no Unibanco, cara, tenho uma segurança financeira, não vou largar isso nunca para viver de algo que eu não sei se vai dar certo. Até que um dia ele teve coragem de fazer isso e, mudou a vida dele da água pro champanhe, não foi nem pro vinho. Você não pensa em fazer isso, porque eu acho que você, eu já te falei isso pessoalmente, estou falando agora aqui no podcast, cara, eu acho, não conheço o seu trampo como protético, mas imagino que você faça tão bem como tudo aquilo que você faz. Mas, cara, você na gastronomia, eu que não era da gastronomia e entrei, eu fico vendo você hoje, eu acho que eu olho você na gastronomia, eu vejo você rindo. Qual é a dificuldade? Qual é a decisão? Assim, é o pulo no escuro? Não, eu tenho essa vontade de ter um bar desde os meus 18 anos. Eu fiz um desenho uma vez e entreguei pro meu pai. Ia chamar Café Kabong Beer. Era para ter uma mesa no teto com um cara sentado com uma garrafa de tequila e um copo. Tinha isso desenhado com a parede em tijolo à vista desde os meus 18 anos. O sonho já existe. Então assim, lógico, né? Ter entrado na gastronomia me mostrou o quanto eu já fui tonto de imaginar muitas coisas. Fazer consultoria te mostra que lidar com pessoas é complicado. Você montar uma equipe que o cara que está na equipe acha que ele é melhor do que você 40 vezes e não quer fazer o que você o instruiu a fazer. Isso é muito complicado. Que é o básico. Ele quer fazer do jeito dele e não sabe fazer um arroz, né? Então, quando você pensa em ter um restaurante, é por isso que muita gente quebra, né? Porque o cara fala, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou colocar isso, eu compro os melhores equipamentos e tal. Só que ele esquece que quem vai fazer é um ser humano. Que cada um tem sua criação, tem seu ego, tem seu instinto e não é assim que funciona. Então, hoje, quando me perguntam sobre eu ter um negócio, porque basicamente minhas receitas são comida caipira e comida de boteco, que eu faço com muito prazer, porque é o que eu gosto de comer, né? Então, hoje, quando eu penso no botequim. E bem Alfredinho. Para quem segue Instagram, sabe do bar do Alfredinho. Meu sonho é ter um negócio daquele. Um pano de prata aqui, uma cozinha com uma janelinha para eu ver quem está entrando no bar. E ter uma estufinha. E eu sei que não vai ser só isso. Eu sei que quando eu começar a vender e fazer o que eu faço, que eu vou fazer tudo com excelência. A coisa vai evoluir. Vai. Mas a ideia inicial é ter um botequinzinho, cara. Eu e mais uma, pegar uma senhorinha que cozinha pra caramba e tá precisando de ajuda e colocar ela para trabalhar comigo. Mostrar para ela, aprender com ela. É a vontade que eu tenho. E você acha que isso ainda vai rolar? Vai. Tenho certeza. Eu não tenho pudores, eu não tenho... Hoje eu tenho minha família, eu tenho minha mãe. Muita coisa que eu deixo de fazer hoje
é porque eu quero estar ali. Eu perdi meu pai, né? Não... E não... É isso aí. É isso aí. A gente perde, é assim que é o negócio. E você fala muito dele na internet. Então, porque eu acho que a maior tristeza não é... Eu acho que ele não tá aqui para aproveitar tudo isso agora. Tudo que eu sei fazer. Cara, ele amava churrasco. Amava pescar. Aprendi a pescar em costeira com meu pai. Aprendi a pescar qualquer coisa com meu pai. E churrasco com ele. Então, assim, hoje eu sinto falta dele não ver os meus sobrinhos, ele não poder comer o churrasco que eu faço, não aproveitar a casa que ele batalhou tanto para construir. Então, acho que é a parte que me pega. Então, eu quero aproveitar o máximo de tempo que eu puder para estar junto com a minha família. Mas já tô ali... Mas também poderia ser uma forma de homenagear ele, né? Sim, mas e ele sempre me falava, se eu montar um bar contigo e tu for vender uma porção de batata frita pelo preço do saco de batata, eu fecho o bar no mesmo dia. Tem que ser... Quanto custou? Quantas batatas vai na porção? 5. Quanto custa? Se tiver muito caro, eu não deixo tu fazer. Tem que ser bom e barato. A cabeça do meu pai era essa. Ele era muito honesto. E eu, graças a Deus, cresci assim. Então, eu penso ainda em fazer, mas aí é que eu moro em Santos, né, cara? Então, a pegada em Santos é um pouco diferente do que eu sonho. Eu sonho em morar em cima do boteco ou no fundo do boteco. Acordar e ir no mercado e ver o que tá barato. O que tá bom hoje? O ossobuco tá bom, a rabada tá barata, o frango tá barato. E fazer no outro dia o que eu paguei barato. Não queria ter um... Lógico, eu vou ter que ter 3, 4 negócios fixos, mas eu queria fazer basicamente igual no interior, cara. Chegar lá, o prato do dia. É o que tem. E outra, acabou. Então, se eu fizer algo muito bem feito e as pessoas forem para lá, quem chegar cedo come, quem não chegar, não come. E aí eu vou fechar a hora que acabar tudo. Igual o mineiro lá, o Vou Querer. Ah, o Amaral? Igual o Amaral? Uhum. Que hora você abre? Amaral é uma figura, que hora você fecha? A hora que eu te o Amaral é um querido, cara. Gente boa demais. É o tipo do cara que eu tenho certeza que se eu sentar numa mesa com ele para trocar uma ideia, nós vamos ficar doidos de tanto rir. Ele me passou... A minha receita de pão de queijo é do Amaral. Ele é um cara... Eu vou muito para Belo Horizonte, nem sei se é perto, mas ele é um cara que eu gostaria de conhecer. Então eu também, cara. E muita gente acha que a gente já se conhece. As pessoas acham que eu vou... Que eu já encontrei com ele várias vezes, porque ele faz alguns reviews dos meus vídeos, né? E a gente nunca se encontrou, mas a gente conversa às vezes, né? Ele me passa a receita, a gente dá risada de algumas coisas. Então é um cara bem legal. É aquele estilo ali. Eu só não vou ficar andando de Havaiana que nem ele, né? Que ele anda de chinelo todo dia, o dia inteiro. Mas é igual a taberna que ele tem. Ia ser o meu botequim. Eu queria ter uma mesinha. Lógico que eu não quero beber junto com meus fregueses, porque... meu corpo não aguenta mais, todo lascado, mas eu queria não ter esse compromisso de fazer muita coisa. Onde se ganha o pão, não come a carne, meu amigo. Eu não queria ter esse compromisso de fazer um monte de comida, de ter estoque, a gestão de vários funcionários. Eu queria ter o meu lugar. Desenha isso. A minha caverna, sabe? Desenha isso. Lugarzinho para receber meus amigos. Até hoje o Boca me encontra e eu falo muito com o Boca e com a Pri. Eu falo muito com eles e até hoje ele fala de 2 conselhos que eu dei para ele que mudaram a vida dele. Então, e ele é grato a mim esses conselhos aqui que pegam, que nem a minha irmã. A minha irmã ela é desesperada comigo. Ela fala, Carlão, o teu conteúdo, eu vejo o teu conteúdo e eu vejo desses caras famosos. O teu é 10 vezes melhor. Por que você não pega uma empresa, uma agência, alguém que faça você... Por que você não faz isso? Aí ela fala, sabe? Aí outro dia a gente tava conversando, sabe o que é? Você tem medo de sair daqui. Você tem medo de deixar a gente. E é isso. Gente, olha, se vocês acham que o que eu faço é restrito, o que eu faço eu podia ser muito mais, não é sem querer, é de propósito. Eu sei que eu posso fazer mais, mas eu não quero perder o controle da vida que eu tenho hoje. Eu tenho meu laboratório, que é o que me sustenta de segunda a sexta. Eu tenho os meus dentistas, que eu sou muito fiel a eles. E eu tenho minha família. Então, eu acho que eu não cresço mais de propósito.
Mas vai mudar isso, eu não sei quando, mas uma hora vai. Eu tenho pessoas como esse cara aqui. Vou incentivar. Então, eu tenho pessoas como o Henry, que eu sei que a hora que eu esticar a mão. Nossa, eu estico as duas. Vai embora. Então. Mas eu tô bem, eu tô feliz, tá mó legal, eu gosto do jeito que é, eu gosto dos vídeos do jeito que eu faço, sem ter que pagar para impulsionar, sem ter que fazer um monte de coisa, patrocínio. Tá bom do jeito que tá. E para quem não conhece, gente, eu tenho o privilégio de ser amigo, né? Mas o Carlão, ele é isso aí. Ele é autêntico. Não adianta tentar tirar ele da autenticidade dele. Ele não é um cara de muitos amigos. Ele não é um cara que muita gente compreende ele. Ele é visto como grosso, ele é visto como arrogante, ele é visto como prepotente, ele é visto como... Cara, e eu não vejo nada disso nele. Às vezes eu dou um puxão de orelha ali, um puxão de orelha aqui, mas é porque ele é autêntico, ele é exatamente assim. As pessoas confundem o fato de eu não socializar muito, de ser mais... o que eu acabei de falar, eu tô onde eu estou porque eu quero estar aqui, e as pessoas confundem isso com falar, ele é arrogante. Lógico, eu admito que eu tenho a paciência um pouco curta para algumas coisas da internet, né? Algumas perguntas que são tão absurdas que eu respondo da maneira que eu respondo. Eu parei de responder, né? Eu ia te dar esse conselho esse final de semana. Eu tô dando uma tesourada nessa parte de responder as pessoas desse jeito, né? De ser tão papo reto, para ver se muda um pouco, porque às vezes até vai fazer bem para mim, né? É um cara... 4 minutos, a gente não costuma passar muito de 1 hora, tá quase acabando. 4 não, 3, 2, 1, 3 minutos para dar 1 hora. Mas indo para o final, então, é um cara com quem eu tenho liberdade, é um cara que, assim como outros que eu já falei aqui, e é por isso que ele está sendo um dos primeiros a estar aqui. Eu também sou bem estranho, mas eu sou um cara grato. Eu sou um cara grato. Eu estou fechando uma parceria com um cara que vai fazer um vídeo lá na fábrica lá para mim. Ele tem 1 milhão de seguidores. Eu gosto muito dele. Eu não estou falando pelo preço, viu, gente? E nem vou falar preço, então. Mas eu fico sem jeito, porque o Carlão, ele posta coisas com os meus produtos e as receitas que parte dos meus seguidores são deles, são dele, né? E eu sei disso. E às vezes eu falo para ele assim, Carlão, você tem que cobrar, velho. Você tem que cobrar. Mas não adianta. E ele me cobra no ar, ele me cobra no feed, ele me cobra no story, assim, acabou meus produtos. É o que ele me cobra. É o que ele me cobra, porque ele quer cozinhar, porque ele quer postar, e aí ele me coloca como collab. Então a gente tem uma relação muito diferente. Mas isso que ele faz por mim hoje, eu tenho plena consciência que valeria uma grana se ele fizesse para outras pessoas. Não quer cobrar de mim? Vamos mudar isso. Entendeu? Não quer cobrar, não cobre. Mas eu já te falei umas 2 vezes que é pra gente fazer, mas ele não consegue. Mas o que ele faz para mim tem um valor financeiro muito alto. Não é a dele. Não é a dele, mas eu ainda vou convencer ele a abrir uma empresa e começar a ganhar mais dinheiro com isso do que ser um protético, quem sabe... Ele tá falando isso, gente, porque é o seguinte, vocês não fazem ideia de como esse cara é um fofinho. Então, assim, eu conheci desse jeito, um cara... ele é inteiro um coração, é engraçado, né? Então, a nossa relação foi construída de uma maneira que... eu cresci, lógico, fazendo meu conteúdo, mudei, fui ficando... Eu vejo que eu sou bom no que eu faço, né? Eu me vejo assim, porque eu me esforço para isso. E eu cresci junto com ele, né? O Henry me dava os produtos. Eu sou a cobaia do Henry desde quando ele começou. Desde sempre. Né? Detalhe que não é mentira.
Detalhe que não é mentira, diante de Deus, pelos meus filhos, todo produto que a FA lançou, ele foi o primeiro a receber. Porque ele é o único que fala assim, Henry, tá uma bosta. Henry, se eu fosse você, não gostei disso e não gostei daquilo. Porque os outros são amigos também, e bons amigos, mas ficam sem jeito de falar que um prato que você fez não ficou legal. E o Carlão não. O Carlão, o Boca tem um pouco disso também. Tem bastante disso também. Mas eu mando primeiro para esse cara, porque ele fala assim, então, vamos lá. Não tá legal, Henry. Cara, você colocou isso, você colocou aquilo. Então ele tem um paladar apurado, ele tem um olfato apurado. Às vezes ele outro dia a gente entrou numa discussão que ele achou que tinha um ingrediente numa salsicha minha, numa linguiça minha que não tinha. E depois a gente foi ver. Cara, então é assim, é um cara que, além de tudo, além de fazer o que ele faz por mim, com os vídeos, a gente vai passar o final de semana gravando. Ele ainda é minha cobaia e ainda me ajuda a aprimorar os meus produtos. Então isso não tem preço. É por isso que você está aqui. Por isso que eu te admiro, por isso que eu te aguento, porque você é chato para um cacete. A gente brinca assim. Eu não sou chato. A gente brinca assim. Então, cara, aqui diante das câmeras eu já vou te falar. Eu vou te encher o saco até o dia que eu ver esse boteco funcionando. E o dia que você falar, Henry, tô com vontade de pôr o boteco funcionando, eu vou olhar para você e vou te falar assim, o que você precisa? Nós vamos fazer assim um bar com o primeiro cardápio vai ser as criações do Carlão. A gente vai colocar tudo lá. O pão, liça, kafta, os burgers, os lanches, tudo vai que... ser e vai ser assim. E eu não tô falando de ser seu sócio, eu não tô falando nada disso. Eu tô falando assim, puta, você vai fazer isso? O Henry vai ser o meu velho da lancha, vocês estão entendendo? É o meu velho da lancha, velho. Eu vou fazer job. Eu vou te falar. Puta, agora, como eu tenho 55, eu ouvi dizer ontem que job mudou a concepção. Job é outra coisa agora. Pode falar job que ninguém acha ruim. Então, Carlão, a gente tem muito mais história para contar. Tem. Me agradeça que eu não te pus em polêmica. Lógico que não, eu não ia deixar. Não, eu não ia fazer. Lógico. Obrigado por ter vindo. Até de não falar dos pratos que eu criei, para depois não ficar dando essa confusão, porque tem muita gente que fala mal de mim, faz pratos que foram criados por mim, e isso realmente é engraçado. Não ter que ficar falando sobre isso. Eu tô falando agora só porque eu sei que a gente já escapou desse assunto, tá? Sim. E tem um que é um assunto que sempre me fez negar convites a podcasts, tá? Eu só vim realmente aqui porque eu sabia que o Henry não ia fazer. Então, foi muito legal. Acho que uma hora... Mesmo sem combinar. Eu sei que tem assuntos que são eu e ele agora, depois do Negroni lá em casa. Então, assim, uma hora realmente é pouco, pelo tanto que a gente já tem história, o tanto que a gente já fez, já viajou junto. Eu não sou só amigo do Henry na cozinha e com produtos, eu sou amigo da Paula, da Bia, do porco, do Lucas, do Bacon. da Bia, de todo mundo. Então, assim, eu sou amigo da família, então uma hora pra gente é pouco. Porque a gente pode falar sobre gastronomia, a gente pode falar sobre família, a gente pode falar sobre religião, a gente pode falar sobre qualquer coisa. Então, uma hora... tudo bem que a gente veio falar sobre mim aqui, né? Mas eu queria que o pessoal te conhecesse, um pouco de você, mas conheceu muito pouco, porque... As pessoas me conhecem no story, né, Henry? Eu não falo nos meus vídeos, eu não apareço nos meus vídeos, só falo no story. É um Instagram que só cresce e só mostra a mão. E ele tem uma mão feia do caralho. Quem aqui é do tempo do filme do ET? Tá bom. Que ele faz assim... só que eu não mostro esse aqui, não. Eu mostro esse aqui. Olha lá. E Fon Home. Aquele dedo do ET é mais bonito que os do Carlão. Então, assim, vocês não conheceram nada dele. Mas segue o arroba desse cara, que vocês vão entender um pouquinho da expertise que esse cara tem na cozinha. Ele não falou dos estudos dele.
Ele não falou dos testes, ele não falou de nada. Então, quer conhecer o trampo desse cara? Vai no Instagram dele e vai no meu, porque tem um monte de coisa lá que você vê que não é minha mão, é a mão dele que tá lá. Tá, gente? Então, vão conhecer o trabalho desse cara, porque sim, eu tenho certeza absoluta que uma hora eu vou convencer ele a ter esse boteco. E o boteco dele vai ser um boteco diferenciado. Eu não tenho dúvida disso e você conte comigo. Você é meu irmão, você sabe disso. A gente já brigou, mas a gente já teve umas 2 vezes aí que a gente ficou meio assim. Só que daí eu só falo para ele assim, Carlão, eu não vou falar agora porque alguma criança vai assistir. O cara fala, Carlão, não me enche, velho. Mas agora ele já me entendeu. Ele conhece as minhas fases e eu conheço as fases dele. Então agora acabou essa viadagem. E obrigado por ter vindo, pela disponibilidade, por estar aqui. Tá? Ó. Coisa linda. Me dá aqui que você tá ficando meio emotivo. Me dá, me dá essa faca aqui. Coisa linda isso aqui. Aqui, ó. O meu nome. Enquanto... FA. Só para aguçar a sua criatividade... Ele já conhece isso tudo, tá, gente? Mas... Aqui... Não, isso aqui é o que a gente não vai usar amanhã não, né? Não precisa. Isso aqui é para eu levar, né? Mas olha o que eu trouxe para você. Tem uma coisa que eu trouxe para você. Nossa, isso aqui, velho. Isso aqui. Um segredo que é para ficar registrado. 1 minuto e 6 que se dane. Quando tem uns vencidinhos lá na fábrica, eu mando tudo pro Carlão. Ó, vocês entendem o nível da amizade, né, que ele faz comigo? Tudo que tá pra vencer... A Paula me falou isso, hein? É pro Carlão, é. Eu vou pegar uns que vão vencer aqui e vou mandar pra ele. Eu falei, manda. Mas tem um negócio aqui, Carlão. Ah, você não vai me dar isso. Eu vou falar o preço, não é pra ele o preço. É pra vocês entenderem o respeito e para quem eu faço esse tipo de coisa. Isso aqui é um paté en croûte, uma charcutaria que é francesa, ele já conhece. Os terrines maison. Esse daqui é o melhor que eu faço, que é pato com laranja. Esse de pato com laranja ficou de outro mundo. Comeu hoje. Mas eu não sei se você conhece esse produto aqui, ó. Cara. Produto polêmico. Foie gras. Quem conhece, conhece. Foie gras. Isso aqui, o último que o Henry me deu, sensacional. Eu vou ter que dar um tempo nele agora, então você está recebendo um dos últimos. Faça bom proveito, a gente não vai usar. Farei. E fora isso, nós vamos ter aqui os nossos reletes, patê de foie, patê de pato, patê de porco, as minhas linguiças, salsichas. Isso aqui tudo ele já conhece. E o que tem ali dentro é tudo FA, Carlão. Tá bom. O FA você... Tudo vencido, viu, gente? Tudo vencido é o que eu recebo ali eu não posso abrir porque vai ter umas datas lá que já venceu faz uns 2, 3 dias. Então a gente não mostra. Mas isso aqui eu queria mostrar porque... Eu volto numa outra oportunidade com alguém. Eu pego isso aqui, eu faço não sei o quê. Quando eu vejo ele pega isso aqui, ele transforma numa coisa que eu falo, que porra é essa que você fez, Carlão? Então, encerrando... Maravilha. Carlão. Deixa eu pôr isso aqui pra cá. Deus te abençoe. Você... Vem aqui. Também, irmãozão. Você é meu irmão, você é meu amigo, você respeita. Para você eu conto coisas que para outras pessoas eu não posso contar. Projetos que a gente tem agora com a nova FA, eu vou te contar coisas que ninguém sabe. Porque se você tem alguma coisa que você quer criar, não conta para ninguém que não vai querer o teu bem. Então, o Carlão, eu sei que além de querer meu bem, ele vai me dar dicas. Então, o que eu quero mesmo é um network aqui. Eu quero um benchmark com esse cara. Entendeu? Então, gente, é isso. Carlão Carvalho, o @ dele vai estar aí, o Instagram dele vai estar aí. É só onde ele aparece. Sigam esse cara que vocês vão entender um pouquinho do que eu estou falando. E eu vou pedir... Sigam as nossas redes, FA Oficial, em tudo que é lugar. O nosso YouTube está voltando depois de 3 anos parado. Nosso YouTube está voltando. Talvez um desses vídeos que ele vai gravar seja a reestreia do meu YouTube. Ele não sabia disso, mas talvez seja a reestreia do meu YouTube. Mas eu já estou pondo coisas lá também no YouTube. Segue a gente, mas além de seguir, dá 5 estrelinhas aí
no nosso podcast, no nosso Baconcast, porque é importante para a gente continuar crescendo. E, gente, até a próxima. Fiquem com Deus, que agora a gente vai brincar de cozinhar. Isso até aí. a próxima. Valeu. Isso aí. Gente, obrigado. Foi a minha primeira experiência real de fazer Baconcast, mas podcast, né? Então, eu acho que dá para fazer outros, tá? Então, vamos embora. Esse aqui Pessoal, foi só para começar. Beijo para vocês. Grande abraço.